Uma boa noite a todos vocês. Vamos dar uma passadinha para aquecer as nossas vozes com o canto número 15. Nossa terra verdejante produziu em flores frutos, a colheita abundante, em sinal da nova Páscoa. Aleluia, o bom pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade, nos revelando a sua claridade. Aleluia, o bom pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade, nos revelando a sua claridade. Isso, já deu para lembrar da semana passada. Vamos mais uma vez do início? Nossa terra verdejante produziu em flores frutos, a colheita abundante, em sinal da nova Páscoa. Aleluia, o bom pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade, nos revelando a sua claridade. Aleluia, o bom pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade, nos revelando a sua claridade. Isto. As respostas das preces hoje serão cantadas, tá? Então nós vamos cantar o refrão do Pelos Prados e Campinas, uma vez só. Então vai ficar assim, ó. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Muito bem, vamos aguardar o início da nossa celebração? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos vocês presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha através da Rádio Cultura de Apucarana e pela internet. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade do Grupo de Oração Sagrada Família e está assim constituída. Ao comentário, Sônia Rodrigues. Ao canto litúrgico, grupos de adolescentes e cantores da Catedral. Fará a primeira leitura Ivone Freitas, segunda leitura Pedro Ranum, preces Maria de Lourdes. Proclamará o Evangelho
o diácono José Marcato. Presidirá esta Eucaristia Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos diante do Pai as intenções que trazemos em nossos corações e rezemos em ação de graças a Giovana Bueno Mendes pela recuperação da saúde de Amélia Fontec, Glaci Peixó de Lima, pelos nossos irmãos falecidos há 7 dias, Arlindo Alves Martins, Celso Dalla Costa, pelos nossos irmãos que fazem aniversários de mês de falecimento, Dalva Inácio Benedite, Fábio Natel Xavier, Idalberto Tosini, José Sabas da Silveira, Maria Aparecida Durigon dos Santos, Maria Inácio Tosini, Maurício Aparecido Soares de Lima, Maria do Carmo da Silva, Wilson Azevedo, João Rodrigues, Maria Dolores Sanches Rodrigues, e por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos. Vamos iniciar a nossa celebração com o canto número 2. Nasceu o sol, ainda rebol, manhã de luz, porque Jesus venceu a morte, nos deu uma nova vida, Jesus ressuscitou. Veja-te como floriu aquela flor sobre o chão, e nos olhares brotou a esperança, Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Numa só voz vamos cantar, dia feliz, dia de paz, felicidade de desejo num abraço, Jesus ressuscitou. Alegre irmão, teu coração espalha a paz, ressurreição, tens nova vida, tens nova missão, Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Vamos acolher as nossas crianças e ouçamos a leitura da ambientação. 4º domingo da Páscoa. Eu sou o bom pastor. Celebramos hoje o domingo do bom pastor e também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A oração pelas vocações é um pedido e um convite insistente de Jesus. Quer vocação? Reze. Não quer vocação? Deixe então de rezar. O Papa Francisco nos lembra que as vocações nascem na oração e da oração. E só na oração podemos perseverar e dar fruto. A liturgia nos convida mais uma vez a fazer de Jesus o pastor de nossa vida, configurando toda a nossa existência a dele e tornando-o centro para onde converger nossos pensamentos, palavras e atitudes. Assim, todo aquele que vive a vocação, vive também aquela unidade desejada por Jesus. Eu e o Pai somos um. Bem, caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana,
vocês que estão sintonizados conosco, através da rádio Cultura de Apucarana e através da internet. Vamos então dar início a este 4º domingo da Páscoa. Nós estamos celebrando hoje, então, o 30º dia também de um grande amigo nosso que faleceu, né? Faz 30 dias, naturalmente. E, naturalmente, rezamos também pela sua família, pelo filho e pelos parentes mais próximos. Hoje, como foi dito, nós estamos rezando pelas vocações, mas, além disso, vamos rezar pelo nosso Brasil. Amanhã nós temos essa votação, né, do impeachment. Vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine os nossos deputados e senadores para que façam a votação de acordo com a vontade de Deus para o bem do Brasil. Nós estamos vendo uma situação muito difícil. Então, como nós ouvimos aqui, tudo também depende da nossa oração, do nosso pedido. Então, nós não temos nada tão importante para oferecer ao Pai do que a Santa Missa. A missa é aquilo que mais agrada ao Pai. Então, vamos fazer assim quase que uma pressão ao Pai. Nós oferecemos isso ao Senhor, mas que o Senhor ilumine para que nós tenhamos amanhã um Brasil tranquilo, desenvolvido e em paz. Vamos então iniciar. Façamo-lo então em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No silêncio, examinemos nossa consciência para ver se estamos em conformidade com a vontade do Pai. Cantemos pedindo perdão. Piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós, tende piedade de nós, ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, Tende piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nós vamos cantar o Glória, bendizendo a Deus que mesmo nos momentos de tristeza, de morte, de doença, de sofrimento, Jesus com a sua ressurreição nos garantiu que tudo isso vai terminar e que nós ressuscitaremos com Ele. Vamos bendizer então a Deus com alegria cantando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. glória a Deus lá nas alturas. Paz na terra aos seus amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, adoramos
Deus, nos glorificamos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Nós aqui vos damos graças, Pela vossa imensa glória, Senhor nosso Jesus Cristo. és o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Tu és Filho de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de vós nós, que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, Tende piedade, piedade de nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. só vós sois os santos, Só vós, o só Senhor, vós o Altíssimo, Jesus Cristo, como Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Terminados os ritos iniciais, passemos para a liturgia da palavra. Jesus apresenta-se como pastor que conduz a vida de seu povo, na segurança e no cuidado. Aqueles que aderem ao projeto do Senhor são consolados no amor de Deus e inseridos no rebanho dos eleitos. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da palavra eterna, da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas,
assim como os homens influentes da cidade provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé, diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite.
no seu templo, e aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Ele falou, sou pastor, minha gente. Quem me segue anda seguro. Aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão sintonizados conosco através da Rádio Cultura, falar nisso amanhã à noite, a Rádio Cultura não vai transmitir a nossa missa. Vocês que estão em casa já se preparem para isso. E vocês que estão nos acompanhando através da internet. Estamos no 4º domingo da Páscoa. Estamos celebrando a alegria da ressurreição de Jesus. E neste 4º domingo já tem uma tradição muito antiga, é o dia do Bom Pastor. Nós lemos, são 3 anos em que nós lemos os evangelhos diferentes, né? Nós no ano A, nós lemos o evangelho de São Mateus. No ano B, nós lemos o evangelho de São Marcos. No ano C, em que nós estamos, nós lemos o evangelho de São Lucas. E o evangelho de São João é lido nos 3 anos, trechos diferentes. Então, neste domingo, 4º, no ano A, nós lemos o começo do capítulo 10º do Evangelho de São João, que fala do Bom Pastor. No ano B, São Marcos, primeiro São Mateus, São Marcos, nós lemos a continuação, que fala de Jesus como Bom Pastor. Hoje é a última parte, nós lemos o Evangelho que fala de Jesus como Bom Pastor. Agora a gente fica, então por isso, a igreja reza em todo o mundo hoje pelas vocações sacerdotais e religiosas. Isto é, a igreja de Jesus deve dar continuidade àquilo que Jesus começou faz 2000 anos. Então ele encarregou os seus apóstolos e discípulos de levarem a palavra de Deus a todos os cantos da terra.
Mas Jesus já dizia naquele tempo assim: a messe é grande, isto é, o trabalho no campo é muito grande. Tem muita coisa para plantar e muita coisa para colher, mas os empregados são poucos. Então vocês rezem ao dono da messe para que mande mais operários para a messe. Vocês entenderam? Rezem ao dono da messe pedindo para que mande mais operários para a messe. Agora eu pergunto direto: vocês já rezaram para que aumente o número de vocações? Vocês vejam a minha situação de padre aqui na catedral. Agora eu estou com um auxiliar, mas são 13.000 pessoas que eu tenho que atender. A doentes, visitas a fazer, casais em dificuldades, crianças para evangelizar, jovens para acompanhar, casais, todo o trabalho pastoral. Eu não tenho como fazer sozinho. Eu fui carregando de maneira imperfeita, incompleta, aquilo que eu pude fazer. Vem um, mas mesmo assim não vai dar. Então eu tenho 13.000 pessoas na paróquia da catedral. Na Itália os padres têm 1.200 pessoas, porque lá são 60 milhões de italianos, e eles tinham 38.000 padres em toda a extensão da Itália. Nós 180, agora somos 200 milhões, nós temos 18.000 padres. Então vejam, vai aí para 11, quase 12.000 pessoas. Então a necessidade de evangelizar. Talvez o Papa já está pensando nisso, de ordenar homens casados. Isto é, nós temos tanta gente capacitada aqui com vocês. Vocês seriam capazes até de fazer uma homilia melhor do que eu em certos aspectos, por causa da experiência que vocês têm. Talvez um dia na igreja se torne a ordenar padres, isto é, homens casados que vão ser padres. Nós estamos colocando diáconos, mas mesmo assim os diáconos ainda não têm toda a possibilidade, o sacramento total para perdoar pecados, para acompanhar, para ungir, etc. Então, o diácono está limitado no seu trabalho. Mas para isso é preciso que a gente reze. Então, o texto de hoje, falando do bom pastor, nos mostra os pastores que devem animar a igreja. Para nós, na nossa mentalidade hoje, no mundo, o pastor não tem muito significado. São poucos de vocês que têm ovelhas em casa, na fazenda, no sítio, mas são poucas ovelhas. Então, as ovelhas ficam ali dentro do redil, do curral, então não há aquela experiência que tinha, aquele modo de agir como no tempo de Jesus. Então, no tempo de Jesus, os pastores tinham a quantidade enorme de ovelhas, então eles iam procurar sempre os lugares mais propícios para a ovelha, para dar de comer e para dar de beber. Então levavam ali para as águas correntes, levavam para as campinas verdejantes, e eles iam na frente. O redil, antigamente, no tempo de Jesus, era um redil grande, em que vários pastores colocavam todas as suas ovelhas ali dentro. Quando chegava de manhã, o pastor chegava no portão e bastava ele levantar a voz, que as suas ovelhas, que conheciam a sua voz, porque ele estava com a ovelha todo dia, as suas ovelhas já vinham para o portão. É como o cachorrinho, né? O cachorrinho na casa de vocês está lá dentro. De repente, o dono da casa chega, o cachorro já ouve a voz, já sai correndo. O gato também. Isso acontece também com a vaca, com o cavalo. Então as ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem o pastor, porque o pastor vai defender a ovelha, vai protegê-la, vai dar-lhe de comer e vai dar-lhe de beber. E ele, então, Jesus, se apresenta como o bom pastor, isto é, aquele que vai dar a vida pelas ovelhas. Então ele está preocupado com o bem-estar da ovelha. Então, se eles ouviram aqui, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão.
As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora pense um pouquinho, nós somos ovelhas de Jesus. Até que ponto nós nos interessamos em conhecer a voz do nosso pastor? Até que ponto nós estamos preocupados em seguir os passos desse pastor, tendo a certeza que ele vai fazer por nós o que há de melhor para nós? Ele vai na frente. Eu me lembro, estava andando lá na Palestina e de repente numa colina assim eu vi o pastor caminhando assim na colina no entardecer, e aquele número enorme de... Quem está mexendo aí? Aquele número enorme de ovelhas, todas uma atrás da outra, indo atrás do pastor. Aquilo me impressionou muito. Aí que eu entendi um pouco melhor também o trecho de hoje do Evangelho. Então, aquilo que Jesus está dizendo, né? Eu dou a minha vida. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Portanto, me pertencem, são minhas, eu me preocupo com elas. Agora, a outra parte é o que nós estamos fazendo. Por isso, como pastores, nós estamos aqueles que estamos substituindo Jesus nesse cuidado das ovelhas. E por isso nós precisamos da ajuda de vocês, principalmente da oração de vocês, não somente no aumento de pastores, mas que nós sejamos de fato pastores. Que nós não nos preocupemos conosco, não usemos do nosso sacerdócio para o nosso bem. Ser padre não é uma profissão, ser padre é uma vocação. Eu preciso de você, venha trabalhar. O que você vai ganhar? A vida eterna. Aqui não tem muita coisa não. Então nós não somos profissionais, somos vocacionados, chamados por Deus. Rezem para que nós executemos isso. A primeira leitura nos mostra então, nos Atos dos Apóstolos, esses pastores que vão... Como é que aconteceu depois da ressurreição de Jesus? Resumidamente, assim, eu digo para vocês, depois leiam nos Atos dos Apóstolos, é o livro que conta todos esses fatos acontecidos depois da ressurreição de Jesus. Começou São Pedro, São João, os apóstolos a anunciar o Evangelho em Jerusalém como pastores, batizando 3.000 num dia, batizando depois mais 2.000 pessoas no dia seguinte. Aí começam as perseguições contra os pastores de Jesus. E o primeiro a ser morto foi Santo Estevão, apedrejado. Aí os cristãos saem de Jerusalém e vão para as cidades mais próximas, anunciando a palavra de Deus, mas sempre aos judeus. Primeiro de tudo aos judeus. O texto de hoje nos mostra São Paulo e Barnabé, que foram para Antioquia da Pisídia para anunciar a palavra de Deus ali aos judeus. Onde que eles vão pregar a palavra de Deus aos judeus? Na sinagoga, a sala de reuniões onde se fazia a liturgia da palavra. Que dia? Sábado, hora, antes do almoço, lá pelas 9 horas. Então no sábado precedente ao de hoje, São Paulo então foi lá, junto com o Barnabé, e sentou-se na sinagoga. E aí então foi feita, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, foi feita a primeira leitura da lei, depois foi feita a segunda leitura dos profetas, como nós fazemos, teve o salmo responsorial. Quando chegou na hora da homilia, o chefe da sinagoga disse para o Paulo: vocês têm alguma coisa para dizer? E Paulo então começa a falar aos judeus. Fala de Jesus, começa a anunciar esse Jesus a quem ele perseguia, mas com entusiasmo tão grande que contaminou aqueles judeus ali. Como a palavra de Deus se difundia assim de maneira grandiosa ali em Antioquia da Pisídia, os judeus que não aceitavam Jesus começaram a persegui-los. E fizeram de tudo para acabar com eles. Então São Paulo disse: gente, vocês foram os primeiros escolhidos por Deus para ouvir essa boa nova. Mas vocês não querem ouvir? De hoje em diante, eu não vou mais falar a vocês. Eu vou falar aos pagãos. E aí então começa a palavra de Deus que não vai sendo proclamada somente aos judeus, mas agora começa
a ser proclamada aos gentios. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se consideram indignos da vida eterna, saibam que vamos dirigir-nos aos pagãos. E os pagãos ficaram felizes com esta notícia. E aí então Paulo, que começa agora a anunciar a palavra em Antioquia, não só aos judeus não vai falar mais, a não ser aqueles que já se tinham convertido, começam a pregar aos pagãos. Mas os judeus fanáticos fizeram de tudo para expulsá-los de Antioquia da Pisídia. E Paulo então sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus vai sendo divulgada justamente por causa destes pastores que enfrentam todo tipo de oposição e de perseguição, mas anunciam. A segunda leitura do Apocalipse nos mostra então a visão que São João tem do céu. E nesse céu, quem é que ele vê? Uma multidão no céu, uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Portanto, tinha nessa visão, estão também os brasileiros, e dos brasileiros também os de Apucarana, né, que já faleceram, e que nós esperamos um dia estar lá também. Mas que ouvimos a palavra de Deus. Nós não somos judeus de origem judaica. A palavra de Deus, em conformidade com a primeira leitura, ela foi anunciada aos judeus, depois aos pagãos. Dos pagãos é que nós fazemos parte. Nós não somos de origem judaica. E por isso nós acreditamos nesse Jesus. E é por isso, então, o que está colocado aqui no final da primeira leitura, da segunda leitura, de Jesus se apresentando então como pastor. Aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Então aqui vem a imagem do pastor, que está no meio das ovelhas, e ele então arma a sua tenda e ali ele se protege do sol e da noite também e dorme ali. Nunca mais as ovelhas terão fome nem sede, nem as molestará o sol nem algum calor ardente, porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e as conduzirá às fontes de água, da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Então esta é a mensagem deste quarto domingo da Páscoa. Jesus se apresenta como bom pastor, ele transmite para nós a mensagem que nos leva para lugares onde a comida existe em abundância e a água vem nos refrescar, que é a comida da vida eterna e depois o prêmio eterno. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos fazer agora as nossas preces. E a prece justamente pelas vocações, para que aumente pastores na Igreja de Jesus Cristo. A resposta será cantada, mas nós vamos cantar, este aqui tu és, Senhor, o meu pastor, ele tem canta-se duas vezes. Nós vamos cantar só a segunda vez para facilitar. Irmãos e irmãs, Cristo, bom pastor, conduz a Igreja até o fim dos tempos. Oremos ao Pai pelas vocações, a fim de que não faltem pessoas generosas e disponíveis para ajudar o rebanho a atingir, em sua fraqueza, a fortaleza do pastor.
As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que os jovens de nossa comunidade estejam com os ouvidos e o coração atentos ao chamamento do Senhor e respondam com generosidade. Cantemos ao Senhor. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Que os ministros ordenados, os bispos, padres e diáconos, sejam perseverantes ao chamado que receberam e conduzam muitos outros à proposta vocacional de nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Que as famílias, igrejas domésticas, sejam o primeiro seminário em que são despertadas as vocações verdadeiras, comprometidas com o reino. Cantemos ao Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Eu e o Pai somos um. Que a vida consagrada dê testemunho de uma vivência alegre e confiante da vocação recebida e seja cada vez mais unida ao bom pastor. Cantemos ao Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Concluindo as preces, vamos rezar essa oração composta pelo Papa Francisco. Digamos todos juntos: Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação, e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem a vós e à evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que em tudo resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe e Educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém. Sentados, cantemos. O nosso canto número 15.
nossa terra verdejante, produziu em flores frutos, a colheita abundante, em sinal da nova Páscoa. Aleluia, o bom pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade, nos revelando a sua claridade. Aleluia, o bom pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade, nos revelando a sua claridade. O amor vitorioso, hoje nós reconhecemos do serviço generoso de vivermos nossa Páscoa. Aleluia, o bom pastor nos reuniu e nos legou seu olhar de unidade, nos revelando a sua claridade. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos,
Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai vossas oferendas, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Celso Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E nós os lembramos de modo particular de Arlindo Alves Martins e Celso Dalla Costa, ambos são de 7º dia. 30º dia, o Fábio Natel Xavier e Maria Aparecida Durigon dos Santos. 3º mês, José Sabas de Oliveira. 9º mês, Hidalberto Tosini e Maria Inácio Tosini. Também pelos demais já lembrados no início da nosso 7º mês, Dalva Inácio Benedetti. E os demais todos já lembrados no início. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 aleluia. Amém, amém, amém,
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O nosso canto da comunhão, número 20 do folheto, ouvindo a voz do pastor. Ouvindo a voz do pastor, eu vou feliz, seguindo o caminho do bom pastor, serei feliz. Pra campos bem vastos e verdejantes, vai nos levar, e águas bem claras não vistas antes nos indicar. Ele é Jesus, Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, é o amor. Porta em segurança, o
teus de herança. Eu sei que lá fora a escuridão é bem cruel, mas sei que a porta está bem cuidada por Deus fiel. A ovelha querida se distanciou, ele a buscou. A festa foi grande entre todos nós, e o céu cantou. Ele é Jesus, ele é o bom pastor, ele é o caminho, é o amor. Porta e segurança, luz na escuridão, vida no amor dos teus de herança. Eu tenho certeza da voz que vem do bom pastor, e quando me chama diz o meu nome com muito amor. Então sua vida na cruz nos deu, foi grande a dor, pra sermos unidos num só rebanho, e só ele o pastor. Ele é Jesus, ele é o bom pastor, ele é o caminho, é o amor. Porta e segurança, luz na escuridão, vida no amor dos teus de herança. Ouvindo a voz do pastor eu vou feliz, seguindo o caminho do bom pastor, serei feliz. Pra campos bem vastos e verdejantes vai nos levar, e águas bem claras não vistas antes nos indicar. Ele é Jesus, ele é o bom pastor,
com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se, temos muitos avisos para dar. Amanhã, então, nós vamos ter aqui, logo depois da missa das 8h30, a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vai percorrer toda a diocese, celebrando os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Então, cada semana ela vai estar numa das paróquias da diocese. Então, vai sair daqui da frente da catedral, vai ficar lá na Vila Nova, ali no IFA, ali no Cedra. Ali vai haver o encontro, vai haver missa celebrada por Dom Celso, dando início a esta peregrinação da imagem. Ela vai chegar aqui, depois de girar a diocese, aqui acho que o dia 10 de outubro, antevéspera da festa de Nossa Senhora Aparecida, quando vai chegar na catedral. O que mais? Então, amanhã, nós estamos então no dia rezando pelas vocações. Amanhã vai haver aqui na cripta, das 18 horas às 19 horas, uma oração pelas vocações. Quem já participou da missa hoje e quiser amanhã vir rezar pelo aumento das vocações, vai ser aqui na cripta. Então, das 18, né? Das 18 até as 19 horas. Então, durante a missa, que eu estarei celebrando às 18 horas, mas a adoração não pode substituir a Santa Missa, porque a oração não vale tanto quanto a missa. Os senhores têm o comunicando nas mãos, então vou lendo rapidinho aqui, não é? Vai haver então o cenáculo de Pentecostes, vai ser na terça-feira, dia 19, hoje é dia 16, às 20 horas aqui na Catedral, o grupo de oração Sagrada Família. Quarta-feira nós teremos 3 ordenações de diáconos que depois vão se tornar padres. Vai ser quarta-feira às 19 horas aqui na Catedral. Cadê que está? 19h30, quarta-feira. Dom Celso estará aqui então. Quarta. Então nesse dia não haverá missa lá no Nossa Senhora da Esperança. Vai haver também no dia 21, quinta-feira, é feriado, nós vamos celebrar a missa em ação de graças pela consagração e dedicação da catedral. A nossa catedral está consagrada, está dedicada, e essas velas e essas cruzes afixadas aqui são 12, elas lembram então no dia 21 de abril de 1973, eu acho, quando eu terminei o piso aqui, nós terminamos também uma parte do presbitério, era aniversário de Dom Romeu Alberti, então foi consagrada a catedral. Então, quinta-feira, nós teremos essa celebração. Os senhores têm aí no resto da comunicando, levem para casa e vejam. Vai começar um novo curso para ministros e liturgia da catedral, não é? Então eu estou dizendo que nós vamos já organizando esse curso de liturgia para os ministros, mas quem quiser participar, ainda que não será depois ministro de Eucaristia ou da comunhão, está convidado a participar. Vai haver então a segunda turma de escola bíblica pastoral. Já terminamos uma ano que vem, agora tem mais esse ano a sequência. Quem quiser então estudar a Bíblia e quiser participar desse segundo turno, que vai terminar então no ano que vem, então já faça a inscrição. Nós temos ainda alguns nomes. Na catedral temos 33, mais alguns que estão chegando. Vai haver também o encontro de casais com os até 5 anos de casados, vai ser no sábado próximo, dia 21, aqui no Centro Comunitário. E tem também a Escola de Ensino Social da Igreja, vai ser então nesses próximos domingos, no dia 30 de 4, dia 1º de 5, depois 9 de 7 e 1º de 7, então com meses, né, 2 meses em 2 meses. Vai ser lá no Colégio Três Reis de Oliveira.
O resto os senhores vejam aí, não vou ler mais. Vamos encerrar a nossa celebração, estamos um pouquinho atrasados. Quantas crianças? 26. Hoje não teve muito, não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou. Uma boa noite a todos. Um bom domingo em família. Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanharam através da Rádio Cultura de Apucarana e pela internet e desejamos a todos um bom início de semana. Por gentileza, deixem os folhetos no canto dos bancos. Obrigada.